Olá, colegas. Eu sou Ângelo Freire e hoje eu retorno aqui para falar para vocês uma coisa interessante. No início da semana, uma colega me ligou dizendo que estava tentando remover um pino metálico e a raiz fraturou e perguntou de que forma ela poderia resolver sem causar esse problema. Então eu falei da técnica SISO. Essa técnica eu preconizei no final da década de 90. Então tem muitos anos que nós fazemos isso, que é o uso de dois insertos ultrassônicos, dois aparelhos, trabalhando em posições antagônicas, tá? Para que possa fazer a remoção desse pino. Mas antes de falar sobre essa situação, eu quero fazer um convite para que você se inscreva no meu canal do YouTube, clica no sininho para ativar as notificações e assim você receberá semanalmente os meus vídeos. São vídeos bem interessantes, abrangendo aí a complexidade da endodontia. Mas não esquece também de acessar o nosso site do Imagine, nosso Centro Avançado de Endodontia, onde nós oferecemos diversos cursos, diversos modelos de cursos envolvendo a endodontia contemporânea, clínica e cirúrgica, sempre contemplando toda a tecnologia associada à microscopia operatória. Eu tenho certeza que vocês vão achar bem interessante. Mas não esquece também de acessar os nossos cursos online. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas voltando à situação dessa técnica, nós sabemos que o ultrassom ela se inicia com a energia elétrica, você aciona a energia elétrica, ela passa por cristais, o sistema piezoelétrico passa por cristais, tá? E depois se transforma em ondas mecânicas. Então, é a transformação de energia elétrica em ondas mecânicas, aonde, se você trabalhar em posições antagônicas, essas ondas, essa vibração se multiplica no meio do caminho, em posições antagônicas. Isso aí faz com que o pino se desloque com mais facilidade. Vocês vão ver alguns casos que são bem interessantes. Siga o vídeo. Esses são elementos que necessitam um retratamento de canal e, portanto, nós temos que remover esses pinos com muito cuidado para evitar fraturas, né? Existem várias formas de remover os pinos. O mais seguro é o uso do ultrassom. Só que, às vezes, o ultrassom de uso único, isso é, o único ultrassom trabalhando, você perde muito tempo e, às vezes, é muito difícil tirar. Portanto, nós trabalhamos com dois ultrassons simultâneos, como vocês vão ver. Aqui nesse caso, por exemplo, em molares, nós fazemos a desestabilização do pino. Nós cortamos ele no meio, separando, né, as duas metades, mesial e distal, com brocas Carbide, HL, e com microscopia, porque assim você tem condições de cortar o pino sem ferir a dentina. Nós não podemos causar um problema, nós temos que solucionar a situação. Então, para isso, nós temos que trabalhar com muita cautela, exige muito treino, e para isso, nós temos que utilizar a magnificação. Assim vocês vão ver, como vocês estão vendo aqui, o término do metal e o início da dentina, do assoalho. Vamos trabalhar com dois ultrassons em sentidos opostos, posições antagônicas, onde a energia elétrica se transforma em ondas mecânicas e no sentido de justaposição, antagônica, nós temos aí a quebra do cimento por uma ação de justaposição. As ondas se encontram e se multiplicam, né? Fazendo assim a remoção do pino com mais facilidade. Então, são situações que nós fazemos, eu faço isso já há muitos anos, em todos os casos. Sempre que existe pinos metálicos, eu trabalho com dois aparelhos de ultrassom. O cuidado é que nós temos que ter é fazer esse trabalho com muita cautela. Não é simplesmente utilizar os dois ultrassons. Nós precisamos, primeiramente, calibrar os ultrassons. Em um você bota 50%, no outro você bota 80%. Às vezes você pode botar os dois 100% de potência, mas geralmente você coloca 50% em um, 80% no outro, e você tem aí uma eficiência muito grande dessa técnica. Aqui, um outro caso que vocês vão ver, um incisivo lateral, pino longo também, que nós estamos fazendo uso dessa mesma técnica. É a técnica SISO, é o Sistema Integrado e Simultâneo de Ultrassom, SISO, onde essas ondas mecânicas se encontram e terminam por multiplicar a vibração. Um outro caso, vamos remover a coroa provisória, estamos aqui fazendo um apoio com um rolinho de algodão. Vamos fazer o uso do isolamento absoluto, tá? E aí nós vamos trabalhar com mais tranquilidade. Vamos fazer aqui
um isolamento à distância, abraçando os dentes adjacentes. Vamos fazer aqui a colocação da barreira gengival e é uma coisa que precisa, não, mas lhe dá mais conforto, lhe dá mais tranquilidade, né? Hoje em dia, em todos os casos, eu procuro fazer dessa forma, para o paciente não ficar engasgando também pela quantidade de líquido, de soro, de água destilada que sai do ultrassom. Então aqui nós vamos trabalhar com os dois ultrassons, sempre no sentido antagônico, palatino vestibular, mesial distal, se tiver possibilidade de fazer isso. E vamos aqui trabalhar. Um ultrassom eu utilizo 50%, no outro ultrassom eu utilizo 80%. Pode ser 40%, 70%. Vai depender do diâmetro do pino, para que não tenha o risco de promover uma trinca, porque a própria vibração, a depender da dimensão lateral do pino, do diâmetro do pino, as raízes podem estar fragilizadas e você promover uma trinca com essa vibração. Aqui, em outro caso, um molar inferior, como sempre digo, o cuidado é muito grande, porque são pinos robustos. Hoje não se trabalha mais com pinos metálicos, são pinos de fibra de vidro. Mas nessas circunstâncias são canais antigos, que foram restaurados há muitos anos, e que nós temos que ter, né, condições de resolver essas questões. Fazemos um isolamento dessa região e vamos ali agora fazer o quê? Cortar o pino no meio. Nós vamos fazer a desestabilização desse pino. Broca carbide, HL. Número 2, magnificação, para que eu possa visualizar aonde a broca está tocando. Eu não posso ali comprometer o assoalho, eu não posso promover uma perfuração, que isso pode acontecer. A mesma coisa, a técnica ela é precisa. Posições antagônicas. A vibração ela vai trabalhar em justa posição, elas se encontram no meio do caminho e vão trabalhar em justa posição, promovendo assim uma vibração maior. E é por isso que nós trabalhamos com porcentagem de potência, tá, diversificada. Um é 40%, o outro 60%, 80%. Nesses casos de remoção de pino, sempre eu faço o quê? A desinfecção cervical. Remover o pino, observe que o assoalho sempre fica muito comprometido, ele tem muita infiltração nessa região, muito cimento antigo infiltrado, muitas bactérias. Eu coloco gel de clorexidina, trabalho com pontas de ultrassom. Essas pontas, esses insertos de ultrassom, são insertos de câmara pulpar. Se você me perguntar qual é o número do inserto, vai variar de acordo conforme o seu equipamento. Então não é questão do número, é você saber qual tipo. São pontas de câmara pulpar. Em seguida, sempre com gel de clorexidina ou com a substância química auxiliar da sua preferência, que seja antimicrobiano, nós vamos trabalhar com insertos mais finos. Eu estou utilizando aqui uma lima, mas vocês podem utilizar insertos intracanais, né, sem ser diamantado, mas bem fininho. E a potência de quê? 20%, apenas para remover aquela gota pecha superficial e depois você fazer a desobstrução apical. Aqui em outro caso, então são vários casos que eu estou mostrando para vocês entenderem que é uma técnica precisa, ela funciona de uma forma muito tranquila, sem riscos de trincar o dente, sem risco de promover uma fratura. Então são pinos mais extensos, são pinos menos extensos, não importa. A eficiência da técnica, né, é pelo recurso que nós utilizamos. Então é um procedimento muito rápido, não é um procedimento que demora muito. Antigamente eu levava muito tempo quando utilizava um ultrassom. Essa técnica eu desenvolvi no final da década de 90, né? Trabalhando com engenheiro, discutindo isso, ele falou que isso aí existe o somatório de vibração quando você trabalha em posições antagônicas, porque a energia elétrica se transforma em ondas mecânicas quando essa energia passa por cristais, né? É o sistema piezoelétrico. Então nós estamos aqui, sempre, em todos os casos, trabalhando com muita eficiência, pinos longos, pinos curtos, e dando a oportunidade de fazer um retratamento de canal mais preciso e com mais segurança. Isso é importante entender. Então, nós tínhamos aquele estigma, né, onde pino longo, pino calibroso, isso aí vai fraturar a raiz, não vou remover porque vai fraturar a raiz, vou desgastar com broca. A broca você pode perfurar, você não tem a magnificação. Então, mesmo com magnificação, você corre riscos de desvios, de desgastar paredes dentinárias laterais. O ultrassom é a forma mais fácil. O importante é como utilizar. Pinos mais calibrosos, pinos com desvios, nós temos que ter alguns cuidados.
Nós não vamos colocar a potência máxima dos dois insertos, dos dois equipamentos. Nós colocamos 50% em um, 80% no outro. Isso já é suficiente para que você possa remover sem causar uma vibração tão intensa a ponto de criar uma fissura, que pode acontecer. Mas espero que vocês tenham apreciado. A semana que vem nós retornaremos com mais um vídeo. Mas não esquece, clica no sininho para ativar as notificações. Tchau!